Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez tendo a oportunidade de fazermos essa reflexão na palavra do Senhor. E mais uma vez, o meu desejo é que esta reflexão toque profundamente o seu coração e possamos então concluir esse momento edificados, mais conhecedores da palavra de Deus e mais preparados para viver o plano de Deus para a nossa vida. Dentro do assunto que nós vamos tratar hoje, o nosso objetivo é que você se torne mais do que nunca uma pessoa preparada para lidar com situações de batalha espiritual. E como nós falamos, nós estamos aqui desenvolvendo o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e estamos trabalhando do versículo 5 até o versículo 11. E nós aprendemos algumas coisas que nós precisamos realmente praticar para que Satanás não prevaleça sobre a nossa vida ou sobre a vida da igreja. E nós utilizamos aqui 6 verbos para desenvolver este assunto. E no 6º ponto, que é exatamente o 6º verbo, eu não vou fazer revisão para a gente ganhar tempo e avançar mais rápido. O 6º verbo, que é o que nós vamos desenvolver hoje, é o conhecer, ok? Conhecer. E vamos nos basear, eu vou ler para você apenas os versículos 10 e 11, do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Querido, eu quero dar um destaque especial para essa palavra. É esse verbo que nós vamos começar a trabalhar hoje. O verbo conhecer. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer isso para você, porque a ideia que nós temos no nosso contexto cristão evangélico, e acredito que no contexto cristão de um modo geral, a ideia que nós temos é que nós precisamos conhecer somente a Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, muitos pregadores, homens de Deus até, defendendo esta ideia, este conceito. Nós precisamos conhecer a Deus e acabou-se. O que importa é conhecer a Deus e acabou-se. Mas observe bem que nesse texto o apóstolo Paulo está deixando muito claro que ele, um homem que conhecia profundamente a Deus, que teve experiências tão marcantes com Deus, a ponto de ter visto Jesus face a face por várias vezes. Ele tinha contato com anjos, e ele diz ainda na carta aos Coríntios que ele dá a entender que certa vez ele foi arrebatado e esteve nos céus, e ele chega a dizer que não sabe se aquilo foi uma visão, ou se foi em espírito, ou se realmente aconteceu. Mas olhe, esse mesmo Paulo, apóstolo aos gentios, como é conhecido, ele nos mostra aqui, nesse texto da segunda carta aos Coríntios, que ele não só conhecia a Deus, mas no versículo 11 ele diz: a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Outras versões dizem assim: não prevaleça sobre nós. E aí ele diz: pois conhecemos bem. E eu acho interessante isso. Ele usa o verbo conhecer, e além de falar sobre conhecer, ele diz: conhecemos bem os planos dele. Então nós estamos aqui diante de um homem que declara conhecer bem os planos
de Satanás. E nós temos muito a aprender com isso, meus amados. Porque, infelizmente, muitos de nós e muitas igrejas são destruídas, perdem a espiritualidade, perdem toda a presença de Deus e a liberdade de manifestação de Deus, porque elas não sabem, na prática, com quem elas estão lidando. Elas até sabem o nome do ser contra o qual lutamos, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E o principal representante ou chefe desses principados e potestades se chama Satanás. Na Bíblia, ou na literatura de um modo geral, ele tem inúmeros nomes que nós não vamos mencionar aqui, porque esse não é o propósito. O nosso propósito não é desenvolver aqui um estudo sobre demonologia, a demonologia é a parte da teologia onde se fala sobre os demônios. E também não vamos aqui fazer um estudo sobre satanologia, que é a parte da teologia que fala especificamente sobre Satanás. Na verdade, a minha grande preocupação é que essa reflexão não se torne muito teológica e muito menos teórica, porque eu pessoalmente só acho que a teoria é útil quando ela tem valor prático. Uma teoria que não nos leva ou não nos ajuda no desenvolvimento de uma prática de vida sadia, bíblica, ela perde o seu valor, ela perde o seu sentido. Portanto, eu quero ajudar você a ter uma visão prática deste assunto, uma visão o mais realística possível, ou realista possível, deste assunto. Então, preste bastante atenção. Mas eu quero começar conscientizando você do seguinte fato. Eu quero começar retirando da sua cabeça este falso ensinamento que foi repassado para muitos de nós. Eu, inclusive, aprendi assim no início da minha caminhada cristã, até que o Senhor, usando esse texto, me fez acordar para a realidade bíblica, porque o meu pensamento era: uma vez que eu conheço a Deus, eu não preciso conhecer a Satanás, eu não preciso conhecer os demônios, basta conhecer a Deus. No entanto, meus amados, o próprio Jesus Cristo, ele fala que quando alguém vai para uma guerra, ele precisa conhecer o seu inimigo, ele precisa saber dos recursos que o seu inimigo possui, para que não aconteça de ele chegar na hora da batalha e não ter condições de vencer a batalha, porque não se preparou adequadamente. Então eu quero ajudar você a se preparar adequadamente, para que no momento de batalha, e eu quero aproveitar e dizer para você que esta batalha contra o poder das trevas, esta batalha contra o poder das trevas é contínua, ela não cessa, ela não para. Meus amados, algumas pessoas se comportam como se Satanás fosse um ser do passado, como se Satanás e seus demônios fossem seres mitológicos, mas que não estivessem presentes no dia a dia do ser humano, principalmente no dia a dia do cristão. Porque fazemos uma interpretação errônea, equivocada, ou, no mínimo, limitada da palavra de Deus. Mas observe bem, em primeiro lugar, eu vou utilizar aqui algumas palavras para ajudar você a entender e a conhecer um pouco deste ser contra o qual nós precisamos nos preparar e combater. Porque Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue,
mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, precisamos ter esta consciência, e uma vez tendo esta consciência, nós precisamos aprender a lidar, a batalhar nesta esfera, neste espaço espiritual, e não apenas no mundo material. Ainda que esta realidade espiritual, ela também se faça presente no dia a dia do mundo material. E nós vamos falar sobre isso e desenvolver esse assunto. Bem, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você saiba sobre Satanás, e eu vou usar a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui nesta tradução. Eu acredito que na maioria das traduções, esse segundo texto da carta aos Coríntios usa especificamente a palavra Satanás, que é um dos nomes que este ser espiritual demoníaco utiliza, ou pelo qual é denominado. Então, eu vou estar usando essa palavra, e é interessante que, entre nós, mesmo entre nós cristãos, nós temos uma mentalidade bíblica, um conceito bíblico tão errado, que até mesmo temos medo ou algum tipo de rejeição para com o uso deste nome. Mas, se a Bíblia o utiliza, se Jesus utilizou este nome, se os apóstolos utilizaram este nome, então não há razão para que nós façamos qualquer restrição ao uso deste nome, porque é um dos nomes mais adequados e também mais conhecido para este ser espiritual. Então estamos falando aqui sobre a pessoa de Satanás, o nosso grande inimigo. E a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre Satanás, sobre esta pessoa que trabalha continuamente para destruir sua vida, a vida do povo de Deus, a vida da igreja do Senhor, é a primeira coisa, que ele é um ser angelical. O que significa isso? Ele é um ser angelical, significando que ele é um anjo. Veja bem, ele é um anjo, ele não era um anjo. Ele é um anjo e continua sendo um anjo. E nós vamos passear um pouco na Bíblia, e eu quero que você se desloque para um dos textos, porque além desse nome, Satanás, ele também tem um outro nome. Alguns estudiosos consideram que Satanás, antes de se tornar Satanás ou o diabo, ele se chamava de Lúcifer. E esta palavra Lúcifer significa um ser de luz. Então, se você olhar em Ezequiel, talvez você, se você não tiver tanta facilidade para manusear a Bíblia, você então apenas ouça, porque eu vou ler o texto sagrado. Em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 15, diz assim: o Senhor, usando Ezequiel em uma palavra profética, o Senhor diz assim: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, Senhor Deus, digo isto: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras, observe bem, brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde os dias em que foi criado, até que você começou
a fazer o mal. Observe bem, queridos. Você talvez não entenda esse texto ou fique com dificuldade de compreensão, porque no versículo 12, olhe bem que o Senhor diz para o profeta Ezequiel o seguinte: ele diz: cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Aí ele dá a entender que esse texto se refere ao rei de Tiro. Mas preste atenção uma coisa, que isso é muito comum na mensagem profética. A mensagem profética, às vezes, ela se refere a um assunto, mas ela abrange paralelamente um outro assunto. Ela se refere a uma pessoa, mas simultaneamente ela também se refere a uma outra pessoa. E aí eu quero argumentar com você para comprovar que eu não estou errado quando eu atribuo esse texto, esta descrição feita por Ezequiel, ao próprio Satanás ou Lúcifer. Observe bem aqui o que diz o texto. Ele diz assim, ainda no versículo 12, ele diz assim: diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto: você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Primeiro, esse texto não pode dizer respeito ao rei de Tiro, porque o rei de Tiro, nenhum ser humano é perfeito. E, em seguida, ele diz assim no versículo 13: você vivia no Éden, o jardim de Deus. Meus amados, o rei de Tiro nunca viveu no Éden. O Éden existiu na época de Adão e desapareceu, se tornou oculto, se tornou inacessível na época de Adão. E nós estamos aqui falando do rei de Tiro, um rei que viveu centenas ou talvez milhares de anos depois de Adão. E ele está dizendo aqui, se dirigindo ao rei de Tiro, ele diz que você vivia no Éden. Obviamente que não se trata do rei de Tiro, porque o rei de Tiro nunca viveu no Éden. E diz ainda que ele estava no meio de muitas pedras preciosas. E observe no versículo 14 que ele diz assim: eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Meus amados, o rei de Tiro era um homem, um ser humano comum. Ele não era um anjo. Em razão de todos esses argumentos que eu apresento aqui a você, é que muitos estudiosos da Bíblia, profundos estudiosos da Bíblia, entendem que esse texto se refere a Lúcifer, que antes era conhecido como o anjo de luz, ou o anjo da luz, porque, como diz aqui a palavra do Senhor, ele vivia no meio de pedras preciosas, ele vivia num ambiente brilhante, até que se encontrou nele impureza, pecado. Observe bem isso. Então, primeira coisa, Lúcifer é um ser angelical, não deixou de ser. A diferença é que antes Lúcifer era um ser angelical perfeito. Mas depois que ele pecou contra Deus, que se encontrou no seu coração corrupção, ele então deixa de ser um ser angelical perfeito, um anjo de Deus, e ele passa a se chamar Satanás. Essa palavra Satanás, enquanto Lúcifer significa anjo ou ser de luz, Satanás significa anjo decaído, um anjo que foi destituído da sua posição original. Agora presta atenção uma coisa importante sobre este inimigo das nossas almas, como diz a palavra de Deus. Este ser, ele perdeu a autoridade, ele perdeu a sua posição no mundo angelical,
Mas a Bíblia não diz que ele perdeu o poder de interferir, tanto no mundo angelical, como também no mundo material. Este ser, ele passou a coexistir com os seres humanos e ele tem estado presente em toda a história da humanidade. Este anjo decaído, ele tem estado presente e não só isso, ele tem sido em muitos momentos um agente daquilo que acontece no meio da humanidade, entre nós os seres humanos. Uma outra observação importante que eu quero repassar para você é que a palavra de Deus diz que quando este ser angelical perfeito, tão perfeito que ele era o anjo mais próximo de Deus, no sentido de que ele estava o mais próximo possível da presença do Senhor, e ele, mesmo tendo caído, ele continua entrando na presença do Senhor, porque algumas pessoas acham que Satanás não pode entrar na presença de Deus. É um outro erro grande. Porque em Jó, no capítulo 1, fala que Satanás entrou na presença de Deus. E Deus lhe faz uma pergunta a respeito de Jó, servo de Deus. Mas lá na frente nós vamos tocar nesse ponto. Então, meus amados, este ser angelical, decaído, corrompido, que agora se chama Satanás, não mais Lúcifer, ainda que algumas vezes também se chame assim, algumas pessoas utilizam ainda este nome, mas é impróprio, porque ele deixou de ser um ser de luz para se tornar um ser de trevas. Mas, queridos, este anjo, ele está muito presente no planeta Terra, que é um dos seus principais espaços de atuação. É o seu palco de atuação entre nós, os seres humanos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que este fato que eu estou expondo para você é uma realidade. Não é uma ficção, é uma realidade. Você pode não acreditar, e eu quero aproveitar e dar uma dica para você. Uma das estratégias, quando se trata de uma batalha ou guerra, que o inimigo usa para nos derrotar, é fazer com que nós pensemos que ele não está entre nós. Aprenda logo essa lição importante e guarde para você. Uma das principais estratégias numa situação de guerra é quando o inimigo nos faz pensar que ele não está entre nós. Isso se chama, nas táticas de guerra humanas, se chama de espionagem. Pois bem, Satanás, ele está mais presente entre nós do que qualquer ser humano possa imaginar ou conceber. E ele está não só presente, mas ele está também fortemente atuante. Não se iluda. Ele está fortemente atuante. Eu quero que você entenda também uma outra lição importante. O nosso objetivo não é exaltar o poder de Satanás, não é exaltar o poder das trevas, como infelizmente alguns pregadores fazem. Alguns pregadores exaltam tanto a presença e o poder das trevas, que fazem entrevistas no rádio ou na televisão com entidades demoníacas. Isto é o que há de mais incoerente. Eu não quero, portanto, de modo nenhum, dar a Satanás mais luz ou mais ibope do que ele de fato tem ou precisa. Mas eu quero apenas conscientizar você
de que você não pode viver uma vida alienada, achando que tudo o que acontece ao nosso redor é mera e puramente material, quando nós estamos diante constantemente de pressões, manifestações, ações e situações que são espirituais. Então preste atenção a isso. Também eu não quero que você caia no erro, como alguns cristãos, de começar a ver demônios atrás de toda porta. Mas, meu amado, eu como pregador, como ministro da palavra de Deus, eu não posso também deixar que você viva a ilusão de que não existe nenhum demônio atrás da porta. Eu só quero que você saiba diferenciar, que você saiba discernir quando há ou não a presença e a ação de um demônio ou de Satanás em determinadas situações da sua vida ou da sua família ou da sua igreja ou até mesmo do seu país, da sua nação. Hoje nós estamos, nesse momento atual, preocupadíssimos com um vírus que tem assolado quase todas as nações da Terra, ou talvez chegue ao ponto de causar danos a todas as nações da Terra. Por isso que tem se chamado pandemia, porque é uma ação mundial, não é apenas local. E eu quero que você pense, não haveria por trás disso nenhum tipo de ação espiritual ou demoníaca? Será que não? Eu vou deixar com você a interrogação para você avaliar. Não vou fazer nenhuma afirmação, porque não tenho nenhuma direção específica de Deus, mas vou deixar você pensando a esse respeito. Portanto, meus queridos, a primeira coisa que eu estou frisando aqui, o primeiro ponto, é que Satanás é um ser angelical, portanto, ele tem todas as características de um anjo. Ele não tem limitação de espaço, ele pode se deslocar ou velozmente ou instantaneamente para qualquer lugar. Ele pode se materializar ou desmaterializar. E nós vamos ver ainda algumas outras coisas relacionadas com essa questão angelical. Eu anotei aqui ainda uma referência, eu quero que você retorne para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. Observe bem. Quero que você comece lendo no versículo 13. Diz assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então observe aquilo que eu estou falando. Satanás interfere na realidade humana? Satanás interfere na obra de Deus, na igreja de Deus? Sim. Paulo está falando aqui sobre homens que são falsos apóstolos, que mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo, mas por trás desta atitude deles está alguém sobre quem estamos falando e tentando conscientizar você. Por trás deles está o próprio Satanás, o próprio Lúcifer.
Segundo lugar, eu quero usar uma palavra para ajudar você a conhecer o seu inimigo, que é uma palavra que não é comum, mas eu vou explicá-la e você não terá dificuldade, certamente, de entendê-la. Além de Satanás ou Lúcifer ser um ser angelical, ele é também um ser reptiliano. Essa palavra reptiliano é derivada de réptil ou reptil. Por que reptil ou reptiliano? Porque se você observar ao ler as Escrituras Sagradas, Satanás vai apresentar-se pela primeira vez na Bíblia, lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, e ele se apresenta nesse texto bíblico não como uma pessoa, mas como um animal, literalmente um réptil. Você pode olhar na sua Bíblia, ou se não estiver com sua Bíblia, eu lerei para você. Observe, diz assim: sendo a cobra ou a serpente o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito, ela, a cobra, perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E talvez você diga aqui: mas pastor, aí está falando de uma cobra, não está falando de Satanás. Ok, então vamos nos deslocar para Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: diz assim: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Você está entendendo? Portanto, quando você faz a conexão entre Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 12, fica mais do que claro que aquela cobra que falou com Eva e induziu Eva a desobedecer a Deus é o mesmo Satanás ou diabo mencionado aqui no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então, agora, o que importa para você no seu dia a dia? O que importa não é saber que Satanás pode se manifestar ou se revelar como uma cobra ou como um animal. O que importa, na verdade, o que mais importa são as características deste animal. O réptil é um animal conhecido por ser extremamente sutil. Às vezes ele age de um modo até imperceptível. Uma das características da cobra é que as cobras se deslocam como se fosse uma onda mecânica. Para quem estudou física sabe que existe uma parte da física que estuda as formas de onda. Existem várias formas de onda. E a cobra, quando ela se desloca e faz aquele movimento no corpo, ela se desloca numa velocidade de onda ou numa frequência de onda que dizem os cientistas que não é tão perceptível aos nossos olhos. É por isso que algumas pessoas que já lidaram com cobras, com serpentes ou víboras, elas já perceberam que quando uma cobra se desloca, ela de certo modo causa uma dúvida em que direção ela está indo. Eu sei disso porque eu já morei no norte do país
já entrei na floresta amazônica, já vi cobra muitas vezes até no quintal da minha casa, quando eu era criança. Então, eu sei como age uma cobra. Então, queridos, o que importa saber quando nós dizemos que Satanás é um ser reptiliano, que ele age como uma serpente ou uma cobra, é exatamente relacionado com algo que eu falei anteriormente. Ele, ao se movimentar, ao agir, ele age de um modo, ele atua de um modo que você pensa que ele não está vindo na sua direção, mas ele está vindo na sua direção. Ele age com engano, com sutileza. Quando você pensa que ele está se afastando, ele está se aproximando. Quando você pensa que ele está fugindo, ele está lhe atacando. E além do mais, quem tem experiência com répteis, principalmente com as serpentes, sabe que algumas serpentes, ela tem uma espécie de poder hipnótico. De tal modo que quando ela prepara o bote, ela olha para a vítima e a vítima anda em círculos, está tentando se afastar do perigo da serpente, mas ela fica tão confusa, e alguns especialistas chamam isso de estado hipnótico, mas a presa fica tão confusa que ela acaba se tornando vulnerável ao ataque da serpente. Portanto, eu quero que você preste bastante atenção e você precisa entender que Satanás age deste modo para que ele não use contra você a mesma estratégia. Não deixe que o inimigo haja para com você de tal modo que ele possa hipnotizá-lo, iludi-lo, enganá-lo e findar levando você à morte, ao pecado ou à destruição. Você precisa estar atento para essa maneira de ser e de agir de Satanás. Uma outra lição também muito importante, eu quero que você observe o texto, se encontra em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você vai encontrar essa situação em dois textos. Mateus 4 e Lucas 4. Primeiro eu vou falar de Mateus 4 e eu quero que você preste bastante atenção. Porque a próxima palavra que eu vou utilizar para descrever Satanás é oportunista. Grave essa palavra. Oportunista. A primeira que eu usei foi angelical. A segunda, reptiliano. E a terceira, oportunista. Deixa eu lhe mostrar o quanto Satanás é oportunista. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Observa bem o quão oportunista é Satanás. Quantos dias Jesus passou no deserto? 40. Durante esses 40 dias, Satanás estava lá presente. Em qual dia ele tentou a Jesus as pedras em pão? Observe que esta ação de Satanás acontece no 40º dia.
depois de 40 dias sem comer e sem beber, Satanás chega e apresenta para Jesus a proposta de transformar pedra em pão. Por que só agora? Porque só no 40º dia. Observe o versículo 2. Diz assim: depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Veja como ele é oportunista. É quando Jesus estava com fome. Então olha o que diz o versículo 3. Então, versículo 2 termina dizendo: Jesus estava com fome. E o versículo 3 começa dizendo: então, o diabo chegou perto dele e disse. Presta atenção. Satanás esperou até que Jesus tivesse fome para dar o seu último golpe, para dar o seu bote repentino, como uma serpente. Ardiloso, ele se aproxima de Jesus. Quando ele percebe que Jesus tem fome, ele não se aproxima de Jesus enquanto Jesus não demonstra fome. Você entendeu isso? Deixa eu te dar aqui uma dica bem prática. É quando você está solitário que aparecem companhias indesejáveis. Você já notou? Observe bem que quando Eva foi criada, eu não sei quantos anos se passaram desde o tempo em que ela foi criada e o momento da tentação, lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz quanto tempo decorreu, mas observe que a serpente só se aproxima de Eva para tentá-la, primeiro, no momento em que ela está debaixo da árvore. E segundo, no momento em que o seu marido não está por perto para protegê-la ou ajudá-la naquele momento. Por isso eu quero que você perceba o quão oportunista é Satanás. Vou lhe dar um outro exemplo. Você já notou que é quando você briga com sua esposa, você discute com sua esposa, que aparece no meio do caminho, enquanto você se desloca de casa para o seu trabalho, chateado, frustrado, porque teve um desentendimento com a esposa, exatamente no meio deste percurso, aparece uma mulher lhe pedindo carona. Por acaso? Ou oportunidade? Pergunta: acaso ou oportunidade? O inimigo talvez esteja preparando um bote para você. Parece que naquele dia em que você se depara com sua esposa, o dia em que ela está mais desarrumada, e você sai de casa, quando você bota o pé na calçada, parece que foi o dia que a vizinha escolheu para se arrumar toda. Coincidência? Será? Pode ser. Mas vale a pena pensar se foi uma mera coincidência. Sabe, quando você se desentende com o seu marido, naqueles dias que ele se torna o homem mais grosseiro do mundo, você chega no trabalho e se encontra com alguém tão delicado, tão prestativo, tão atencioso, e lhe pergunta: posso lhe ajudar em alguma coisa? Você está bem?
Acaso? Ou planejamento? Você tem que pensar nisso. Porque Satanás, ele é oportunista. Se desloque agora para Lucas, capítulo 4, versículo 1. O mesmo episódio, a mesma situação, tentação de Jesus. Esse texto vai nos falar profundamente. Observe bem. No capítulo 13, depois de todo o processo de tentação, em que Satanás faz a Jesus 3 propostas, o versículo 13 diz assim: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora. E eu quero que você reflita, grave essa última expressãozinha. Foi embora, aí vem a expressão, por algum tempo. Ou seja, ele ficou esperando a próxima oportunidade. Na versão atualizada da Bíblia, que eu também gosto de ler, essa aqui, é um texto muito bom, diz assim: e Satanás deixou a Jesus até momento oportuno. Ou seja, ele não desistiu, ele só procurou, só aguardou. Ele planejou o seu ataque e reservou para um outro momento mais adequado, mais propício, de maior vulnerabilidade de Jesus. Preste atenção. Quando você se sentir vulnerável, vigie a si mesmo. Vigie a si mesma. Naqueles momentos da vida que, por alguma razão, por algum motivo, você se sentir mais frágil, mais carente, mais vulnerável, ligue todos os seus radares. Porque o inimigo certamente irá bater a sua porta. Não esqueça disso. Satanás nunca perde uma oportunidade quando ela aparece. E você tem que reconhecer as oportunidades quando elas aparecem, para que você possa já se precaver, se prevenir contra o seu inimigo, que ele é extremamente oportunista. E quarto, para concluir essa meditação por hoje, eu quero apresentar a você uma outra palavra que poderia caracterizar esse seu inimigo tão mortal, tão letal. Você está morrendo de medo de um vírus que ele destrua. Mas você talvez ande tão negligentemente, sem sequer acreditar que Satanás existe e está presente. Agora eu lhe pergunto, é inteligente essa sua postura? Por que você acredita num vírus que você nunca viu, mas acredita porque os cientistas dizem, porque outras pessoas estudiosas dizem, ou então você acredita porque você já sentiu, ouviu os sintomas de uma ação virótica? No entanto, você não acredita em Satanás. É inteligente da sua parte? Você nunca viu ou ouviu ninguém falando sobre Satanás? Você nunca percebeu o agir deste inimigo tão sutil na sua vida, na sociedade, na vida dos seus parentes? Se você nunca viu, você é cego.
Porque nós temos inúmeros fatos notórios, cuja explicação não poderia ser outra, senão uma ação espiritual ou sobrenatural. As pessoas mais racionais acham que nós inventamos o espiritual para justificar aquilo que não podemos entender de um modo racional. Mas eu quero que você entenda uma coisa. As coisas não existem porque eu posso entendê-las ou complicar, aliás, porque eu posso entendê-las ou compreendê-las. As coisas existem porque existem, quer eu as entenda ou não. Há infinitos fatos na vida e na natureza que você, nem eu, nem os cientistas podem entender ou explicar. Mas isso não desqualifica tais fatos como fatos, porque são notórios. Você é que rejeita o conhecimento. E pessoas que rejeitam o conhecimento e que limitam sua experiência de vida a seus conceitos são pessoas preconceituosas. E são pessoas que andam como o jumento de viseira, que só vê aquilo que lhe é permitido ver, ou só vê aquilo que quer ver. Parece que há pessoas que intelectualmente e até espiritualmente cegaram os próprios olhos. E Jesus tem uma palavra para estas pessoas que assim o fazem. Jesus diz assim: o pior cego não é aquele que não enxerga ou não pode enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Talvez você tenha que admitir que você se encontra assim. Mas, para concluir, como eu falei, se desloque para a carta de Efésios, depois de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Presta atenção. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para vocês poderem ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Então agora deixa eu explicar para você um sentido importante da palavra ardiloso. A palavra ardiloso significa aquele que age com ardil. Aquele que prepara armadilhas. Ardiloso significa alguém que monta todo um esquema, todo um sistema para prejudicar os outros ou destruir os outros. E eu quero usar essa palavra para ajudar você a conhecer Satanás, o seu inimigo. Ele é ardiloso. Ele não é bobo, ele não é tolo. Ele é extremamente ardiloso. Há uma palavra muito usada entre nós, nordestinos, que para definir ardiloso, poderíamos dizer,
ele é artimanioso. Ele é cheio de artimanha. Artimanha, eu poderia descrever essa palavra, se eu for bipartila, eu usaria a palavra arte e a palavra manha. Manha é uma palavra muito usada na gíria que descreve uma pessoa toda sutil, toda da malandragem. A gente diz assim, o cara ali é manhoso, é cheio de manha. E a palavra arte, que todos nós sabemos, significa que o cara é um artista. Então, artimanioso é um artista da manha, é um artista da malandragem, da sutileza, do faz de conta. Assim é Satanás. Satanás é ardiloso. Ele prepara ciladas e armadilhas para que nós caiamos e então ele possa nos derrotar, vencer e destruir. Queridos, nós meditamos hoje nessas 4 palavras. Amanhã daremos continuidade e vamos ver mais algumas palavras que descreverão como é esse inimigo que a Bíblia chama de Satanás. Para que você aprenda a conhecê-lo e também aprenda a se proteger. E não esqueça aquilo que o apóstolo Paulo diz. Nós não podemos ignorar, desconhecer ou deixar de conhecer os planos, os projetos, a maneira de agir de Satanás. Nós precisamos sair da ignorância passiva e irmos para o conhecimento ativo de quem é o nosso inimigo. E quando eu uso a expressão conhecimento ativo, é um conhecimento que lhe leve a adotar procedimentos que possam salvar sua vida. Saia da passividade e da ignorância. Saia dessa letargia mental que lhe impede de conhecer a verdade. E encare a verdade como ela é e se proteja contra ela. Todo mundo está colocando uma máscara para se proteger de um inimigo que não vê. Mas ninguém acredita que Satanás pode causar mais males do que um vírus. Preste atenção. Jesus diz, vigiai e orai. Que você possa meditar no que temos compartilhado. E amanhã continuaremos aprendendo coisas mais importantes ainda e cada vez mais práticas. Vou lhe dar inúmeros exemplos para que você preserve a sua vida, da sua família e da sua igreja. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.